Olá, hoje nós vamos falar de saúde, bem-estar. Hoje nós estamos recebendo aqui um médico do esporte. Ele é filho dos mais tradicionais, respeitados dentistas da nossa capital, de Dr. Rosário Casaleno Ovo, que é do Instituto Machado, e da doutora Vanessa Moraes, que é uma pessoa também que é especialista em ouvido e aparelhos auditivos. E eu estou recebendo hoje aqui Dr. Pedro Rosário, que é um prazer imenso estar te recebendo aqui, doutor, que tão novo, tão jovem, né? Cheio de informações para nos passar, com essa onda agora a gente sabe, de qualidade total de vida. Hoje a gente sabe que o luxo não está mais nas roupas, não está mais nas bolsas de grife. Hoje o luxo é cuidar da saúde, do bem-estar, né? E hoje, com muito prazer, a gente recebe você aqui para tirar essas dúvidas. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta, doutor, querendo saber sobre, por exemplo, quando a gente fala médico do esporte, já vem aquela ideia de, é do profissional, só o profissional vai nele. Conta para nós que, por exemplo, se eu quero entrar numa academia, começar a fazer exercício físico, é bom procurar um médico, assim, a pessoa amadora que está começando? Já começamos com uma questão bem polêmica, né? Muitos médicos de outras especialidades também têm essa dúvida. Eu recebo muitas perguntas, até ex-professores meus. E aí, Pedro, qual que é o perfil de paciente que você atende? Como é que eu faço para te encaminhar a pessoa certa? E a gente também brinca na própria residência de medicina esportiva que a gente vai entender o que um médico do esporte faz no 3º ano da residência. Porque a gente passa em tantas áreas, em tantas subespecialidades diferentes, que demora tudo isso para a gente entender o que o médico do esporte faz por completo. Mas já respondendo, não é só o profissional que pode se beneficiar do médico do esporte. A pessoa que é sedentária e quer iniciar a prática esportiva de maneira segura, pode procurar um médico do esporte para fazer uma avaliação cardiológica, pré-participação. O paciente que já faz algum exercício físico e pretende melhorar seu desempenho ou melhora de composição corporal, pode procurar um médico do esporte também. Também o profissional pode procurar para melhora de desempenho. A pessoa que já treina e se machuca, por exemplo, cerca de 25% da nossa formação é em ortopedia, inclusive é uma especialidade derivada da ortopedia. Então, no dia a dia, a gente lida com criança para fazer essa parte de crescimento, desenvolvimento, a criança que se expõe muito ao esporte, né? Quais riscos ela assume por treinar grandes volumes, por exemplo, o que a gente pode fazer para controlar um pouco esse estímulo. O paciente idoso que precisa de treinar fortalecimento, precisa de massa muscular para preservar a sua autonomia, a gente trabalha com ele também. A gente também tem subespecialidades como endocrinologia do esporte, cardiologia do esporte. Então, o paciente que é cardiopata, ele precisa de alguma adaptação para fazer algum esporte, ou, por exemplo, ele tem alguma doença cardíaca que possa limitar tanto o desempenho dele, ou em que um esporte de alta intensidade pode levar algum risco para esse paciente, a gente consegue identificar. Olha que maravilha! Essa parte por exemplo, também. A pessoa que ela sabe, por exemplo, ela toma um medicamento ali, esse medicamento dela é contínuo, todos os dias, ela tem um probleminha ali de pressão alta, no caso. O certo realmente é procurar uma indicação médica antes de começar, né? Porque você faz isso, essa parte? Com certeza, com certeza. Faço isso. Essa avaliação, no caso, né? Exato. A gente chama de avaliação pré-participação. Certo. É para a gente ver se está tudo certo para o paciente iniciar a prática de exercício. Isso é até uma polêmica dentro da medicina esportiva, né? Antigamente era necessário um atestado médico para as pessoas se matricularem em academia. Isso foi dispensado eles desenvolveram um documento que chama PARQ, e sempre que você vai se matricular na academia, você preenche lá, você tem que falar não para todas as perguntas, dizendo que você não tem nenhuma contraindicação para exercício e assume o risco, né? Hoje em dia não precisa de atestado, mas a gente orienta que assim que possível
é importante fazer uma avaliação pré-participação, a depender de todas as limitações daquele indivíduo, vendo se ele tem alguma doença, algum fator de risco principalmente familiar, né? o cardíaco, né? Ele não pode ir assim fazendo, começando. E sobre lesão, doutor? Porque assim, a gente vê que as pessoas se lesionam muito, né? Lesionou, primeiro... você ali faz uma avaliação também, vamos supor, a pessoa às vezes tem um problema no osso que ela não sabe, né? O osso, ela cai muito ou alguma coisa, ou então ali você chega e dá essa orientação, né? Porque a pessoa lesionada, depois que lesiona, é que ela vai procurar a medicação, vai procurar um médico já, né? O ideal seria procurar antes até, né? Exato. Existem lesões e lesões. Algumas são preveníveis, outras são decorrentes de acidentes que podem acontecer durante uma prática esportiva que envolve um esporte de contato, por exemplo. Mas as que a gente mais lida no dia a dia são lesões por sobrecarga. E a lesão por sobrecarga, ela é prevenível. E o maior fator de risco é justamente o aumento de volume muito rápido. Então, um paciente que ou era sedentário e começa, por exemplo, um paciente sedentário começa a correr 3 vezes na semana, 5 km por dia. Pode ser muita coisa, isso pode levar a uma lesão por sobrecarga. Ou então o paciente já é um atleta amador ou corre por diversão, deseja fazer uma meia maratona e aumenta muito o volume de treino. Esse aumento súbito, esse aumento brusco de treino pode levar à lesão, sim, e a gente, obviamente, tem que orientar essa parte também. E agora eu queria saber a sua opinião sobre esse uso dessas substâncias para melhorar o desenvolvimento, no caso dos anabolizantes. Nós temos que falar, porque as pessoas, a gente sabe que muitas delas procuram, independente, não vai procurar um médico, né, e procuram por trás. O que você acha disso? É um tema bem complexo de se dizer. Até dentro da medicina existe muita luta em busca de respostas por conta disso. Mas, de maneira geral, anabolizantes são prejudiciais à saúde, principalmente do ponto de vista cardiovascular. Aumentam a pressão arterial, pioram o colesterol e, infelizmente, estão sendo divulgados como se fosse uma substância exclusivamente positiva para a maioria das pessoas, né? E se tem um marketing muito forte hoje em dia falando que todo mundo tem deficiência. Um homem, se ele chega aos 40 anos, ele precisa fazer reposição a qualquer custo. Como se não precisasse ter uma deficiência franca para se indicar uma reposição. Essa reposição, né? Você fala que é o que, essa reposição? Quando a gente fala de anabolizantes, né? É uma reposição. A gente praticamente está falando de testosterona. Certo. É o mais usado, né? Mas existem outras substâncias também. Da testosterona, existe a terapia de reposição hormonal quando um homem é diagnosticado com deficiência de testosterona. E isso é um tratamento extremamente válido e necessário para quem tem indicação. O que preocupa é o sobrediagnóstico, o diagnóstico excessivo e inadequado, como se qualquer coisa pudesse, como se qualquer homem tivesse deficiência de testosterona, né? Existem valores de referência para a gente dizer se um paciente tem deficiência ou não, e hoje em dia está muito na moda, esse valor aqui está baixo para a sua idade. Isso não existe, na verdade. Certo. E tudo que for colocado, se a pessoa tem testosterona dentro dos valores de referência, tudo que é posto além disso, já é um uso de anabolizante para fins, seja de estético, seja de desempenho, seja até de vigor físico, que muitas pessoas que utilizam, acabam utilizando por se sentir bem. E não é porque se sentem bem que elas não têm um risco a mais por conta disso também. Então, isso é um risco, né? É um risco que a pessoa está correndo para a saúde dela. Mas ela tem um risco, mas ela ganha massa muscular. Ela ganha. Porque a gente percebe muitas vezes, porque o natural é a pessoa fazer e conservar. O que eu observo, tem muitas vezes, normalmente homens, eu vejo mais em homens, assim, a pessoa que fica doente, vamos supor, ela ficou doente, ela murcha, né? Aí você fala, nossa, mas você estava tão forte, tão musculoso, murchou. Isso aí é o anabolizante em excesso?
Tem que entender como é que essa pessoa era anteriormente, porque qualquer situação em que o indivíduo ele fica privado de movimento, como é um caso numa internação, isso leva à perda de massa muscular muito significativa e essa é uma das importâncias de se treinar regularmente, para você ter reserva justamente para esses momentos, né? Então, quando o indivíduo usa anabolizante, se ele fica internado, ele para de usar, com certeza ele vai perder muita massa muscular. E murcha, né? Sim, eu isso digo acontece. isso Parou de usar, porque perde. fica muito diferente a pessoa, né? Exato. Então, aí você começa a observar, porque parece-me que o natural, quando a pessoa não toma alguma coisa passado pelo médico indicado, ela fica mais saudável mesmo, ela adoecendo, ela não vai perder aquilo com tanta rapidez, digamos assim, né? Com certeza. Se a pessoa usa anabolizante, ela tem uma massa muscular e se ela para de usar, ela vai perder grande parte. Certo. E aí, a melhora para o desempenho, você acha que essa melhora é o treino, o sono ou a dieta? O que é melhor? Olha, é muito difícil falar que uma coisa é melhor do que outra. Na verdade, são 3 pilares e aí a gente pode trocar sono por recuperação de maneira geral. São os 3 pilares principais do desempenho. As coisas têm que estar alinhadas. Certo. É claro que a depender da dieta daquela pessoa, a depender do treino e a depender de como é a recuperação, a gente tem que identificar qual que está puxando mais para baixo para dar preferência para corrigir. Certo. Mas é impossível dizer que um é mais importante do que o outro. O exatamente. sono, doutor Pedro, o sono, ele ajuda, porque assim, você está falando que são os 3 pilares, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma dieta fantástica, ela treina maravilhosamente bem e ela não dorme mal, então dorme 2, 3 vezes à noite, porque tem gente que tem muita insônia. Atrapalha, no caso? Com certeza. Tanto atrapalha o próprio desempenho, como aumenta o risco de lesões por sobrecarga também. Né? A lesão por sobrecarga é um desequilíbrio entre a carga de treino e a recuperação. Se a recuperação está prejudicada, aquele indivíduo não vai se recuperar bem, não vai conseguir desempenhar bem e vai ter risco de lesões também. Então, o sono é crucial para uma boa recuperação e para uma boa evolução. Certo. E, por exemplo, eu gostaria de a gente falar agora da corrida também. Legal. Porque a corrida, a pessoa, assim, ela principalmente, ela não sabe se ela começa andando, eu vou começar a andar. Porque, ou se ela já sai correndo, né? A primeira semana, você acha que a pessoa tem que começar a fazer uma caminhada primeiro ou vai de idade? Como que é? Ou a pessoa de idosa tem que caminhar ou a jovem ela pode sair correndo? Explica pra gente. Justamente, nós temos que entender qual é o ponto inicial daquele indivíduo. É um paciente sedentário, tem sobrepeso, obesidade, ou é uma pessoa que já praticava outros exercícios físicos e quer começar a correr. Você entende que se é uma pessoa que já era, de certa forma, treinada, uma corrida pode não causar um estímulo tão importante nela a ponto de ser perigoso, ela se lesionar, por exemplo? Ou se um paciente ele tem um sobrepeso ou uma obesidade e era sedentário, então ele não tem o sistema músculo-esquelético tão adaptado, além disso ainda tem um peso excessivo que pode aumentar ainda mais a carga sobre aquelas articulações. Então, essa decisão vai muito de quem era esse indivíduo, né? E qual que é o objetivo, o que ele tolera nesse momento, o que ele faz, o que ele já fazia antes. No caso, uma pessoa sedentária, né? Ela não gosta de ficar presa numa academia. Aí ela fala, vou começar a correr, porque correr emagrece, perde peso, né? Eu vou ver o meu resultado mais rápido. É perigoso fazer isso, pegar e já começar a sair correndo sem ter uma orientação médica? Pode acontecer essas lesões por sobrecarga, com certeza, e até lesões agudas. Se o paciente não tem uma coordenação motora, vai correr num piso irregular, por exemplo, ela pode torcer um tornozelo, se machucar, né? Ou então, se ela não tem o sistema musculoesquelético bem adaptado, se ela começar a correr, ela pode ter uma lesão por sobrecarga. Então, nesse momento, para esse indivíduo é muito importante passar por uma consulta para entender as limitações e por onde começar, evidentemente. Até numa esteira também, né? Porque ela, mesmo que ela for para uma academia, ela não for correr num parque, em alguma coisa, ela vai procurar uma esteira, né?
para esteira também, porque não sabe como que está o coração, porque eu acredito que não tem assim muita idade, né? Muitas vezes a pessoa acha que é jovem, ela tem um problema sério ali no coração, alguma coisa, e não está sabendo, né? Exatamente. Até a morte súbita é uma das grandes preocupações e outro tema polêmico envolvendo a medicina esportiva, né? Né? Mas é muito importante dizer que a morte súbita, na grande maioria das vezes, é prevenível. E a gente consegue identificar uma doença que pode levar à morte súbita. Ela não acontece em coração saudável. A maior causa de morte súbita em pessoas abaixo de 35 anos é uma doença que chama miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, e acima de 35 anos é o infarto mesmo, a doença coronariana, é uma placa de gordura. Essas duas condições a gente consegue identificar com exames de baixo custo. Então, é muito importante essa avaliação pré-participação. Apesar de que a gente tem muito mais consequências ruins decorrentes do sedentarismo do que da prática de exercício. Então, de maneira nenhuma, o paciente precisa adiar o início do exercício para fazer uma avaliação. Mas, assim que possível, é importante fazer uma avaliação cardiovascular, a não ser que ela tenha algum fator de risco, alguma bandeira vermelha que chame a atenção para um possível risco de morte súbita, como dor no peito relacionado ao exercício, falta de ar, tontura, palpitação quando o coração dispara em repouso, que é um sinal de arritmia, desmaio, aquela sensação de pré-desmaio, ou até morte súbita na família, uma história familiar. Esses são fatores de risco que dizem que aquele indivíduo pode ter alguma coisa que pode levar à morte súbita. Não que necessariamente tenha, mas a gente precisa investigar e esclarecer esse sintoma. E a gente tem, por exemplo, dois conhecidos nossos que foram, cada um caso, um de 40 e poucos anos, outro de 60, que foi jogar tênis e teve essa morte súbita, nunca tiveram nada. Então, eu acho que não tinha acompanhamento médico, não sei, mas talvez se tivesse, teria evitado, doutor? Olha, é muito difícil a gente dizer dessa forma, né? Mas a maioria dos casos são identificáveis. No caso, acima de 35 anos, a gente suspeita que tenha sido um infarto fulminante, que é decorrente de alguma placa de gordura que a gente poderia ter identificado. A depender do tamanho dessa placa, talvez iniciar ou uma terapia medicamentosa para prevenir isso, ou até um stent, por exemplo, para poder desobstruir a artéria. Então, depende de muitas coisas. A gente não sabe o caso, é complicado afirmar, mas provavelmente. Provavelmente. E a gente acha assim, porque vai jogar, vamos supor, um tênis ou então um beach tênis, que hoje está tão em alta, né? Que a mulherada muitas vezes vai assim de peito aberto e não faz uma consulta, não faz, porque desde qualquer esporte que faça, vai requerer do organismo alguma coisa mais forte, mais assim, diferenciada do dia a dia dela. Então, é necessário a prevenção disso. Exato. O esporte ele entra como um gatilho, um agente estressor. Não é que ele vai fazer algum mal para o organismo, mas se o coração não tiver condição de sustentar uma atividade daquela intensidade, ele só vai perceber quando ele for exposto a um exercício daquela intensidade. E são doenças que tendem a evoluir e, no longo prazo, prejudicarem até exercícios de leve a moderada intensidade. Mas as pessoas sedentárias só vão descobrir isso quando a doença está muito avançada realmente. Certo. E agora nós vamos para o intervalo, porque no retorno aqui, no próximo bloco, nós vamos falar de Mounjoaro, que está em alta, e eu gostaria de saber a opinião do Dr. Pedro. A gente já volta. Julho é o mês da energia solar na Sicredi Ouro Verde Mato Grosso. Financiamento em até 72 meses e a primeira parcela para até 120 dias. E tem mais, até 30% de desconto no seguro residencial e de placa solar. Além de até 20% de desconto no consórcio para a aquisição de energia solar. Fale com o parceiro Sicredi ou visite uma das agências da Sicredi Ouro Verde Mato Grosso e saiba mais. Sicredi é ter com quem contar.
O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Dá orgulho ver o tanto que o Estado fez e faz. Estradas cortando o chão e levando vida pra frente. Pontes juntando ainda mais as pessoas e expandindo o crescimento. Hospital? Dá orgulho saber que ao invés de um, o governo faz 6 de uma vez. Orgulho também é educação. Saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Orgulho das contas em dia. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. E nem é trocadilho. Olha as obras da ferrovia aí. Dá gosto de ver as nossas famílias sendo cuidadas. E ver que o estado é um exemplo para o Brasil. Hoje levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui? Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Olha só essa! Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Fala, meu amigo, liga na TV AL aí, tô aqui representando o nosso setor no Audiência Pública, mas liga rapidinho porque já vai começar. Já tô sintonizado, avisei até os amigos lá de Pedra Preta. A gente acompanha tudo até do quintal de casa. Filho, você tá assistindo aí também? Ih, amor, será que eu perdi? Não perdeu, não. A expansão do sinal da TV AL chega para 45 novos municípios. É o nosso trabalho indo longe para você ficar mais próximo do parlamento. Tem informação, tem cultura, tem programação ao vivo e muito mais. O que você vê nessa tela também se multiplica por outras, através dos nossos canais digitais. Olha aqui, vamos ver pelo YouTube.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Hoje nós estamos falando de medicina esportiva, aqui com o Dr. Pedro Rosário, ele que é médico do esporte. E eu deixei uma pergunta para ele no bloco anterior sobre Monjaro, e que está tão em alta, né, doutor? Eu gostaria de saber sua opinião sobre esse, remédio? Com certeza, né? É um remédio que também precisa de atestado médico. Receita. Esse Monjaro é uma medicação excelente, que a gente está esperando há muito tempo no mercado para tratar uma das doenças mais difíceis de tratar da medicina, que é a obesidade. Né? E a gente enxerga a obesidade como uma doença não só pelos males que ela causa no corpo, mas pelos mecanismos fisiopatológicos da própria obesidade, né? A gente entende que o paciente com obesidade, ele tem uma tendência a ganhar peso. O apetite, o controle de apetite dele não é tão bom quanto o indivíduo que não tem obesidade, eles gastam menos energia, tem um metabolismo muito mais plástico, capaz de poupar muito mais energia do que indivíduos que não têm obesidade. E, finalmente, a gente consegue um tratamento farmacológico que tem ótima eficácia aí com os pacientes. Certo. E no caso, ele precisa de receita médica, né? Se eu quiser sair daqui e comprar, eu não posso. Eu preciso do médico passar isso para mim. Para o médico passar, ele precisa fazer exame na pessoa, se a pessoa está ou não? A maioria das vezes precisa. A gente precisa entender alguns fatores de risco. Por exemplo, essa classe de medicação, ela retarda um pouco o esvaziamento gástrico, então pode piorar sintomas como refluxo, constipação, tem alguns efeitos colaterais, o paciente pode ter pedra na vesícula, pode ter pancreatite, então a gente tem que avaliar alguns fatores de risco para entender. Certo. E claro, se é um paciente que tem obesidade, a gente precisa fazer exames para compreender como a obesidade está afetando negativamente a saúde desse indivíduo. Então, não necessariamente só pela medicação, mas para entender o caso por completo, a gente precisa fazer exame também. Tá. Doutor, agora conta para nós sobre esse medicamento agora. Você acha que, por exemplo, a pessoa que não está tão fora do padrão, ela não é obesa, ela tomando Monjaro, depois que ela parar de tomar, ela engorda de novo? Porque o que eu vejo falar é assim, não toma, porque depois que você parar de tomar, você engorda o dobro, é verdade? Não só o paciente que não está obeso, mas o paciente com obesidade também, isso acontece. E muito por essa compreensão de que a obesidade é uma doença. Né? E quando você fizer o tratamento medicamentoso, se você não passar a tratar a doença obesidade com o seu estilo de vida, a doença vai recidivar. A gente faz um paralelo com pressão alta e com diabetes, por exemplo. A gente consegue tratar diabetes só com mudança de estilo de vida? Consegue, mas é muito difícil. Não dá pra gente iludir todo mundo e dizer que a resposta é sim para todos, depende da gravidade da doença. E a gente entende que é uma tarefa muito difícil induzir uma remissão do diabetes tipo 2. Da mesma forma com a obesidade, é muito difícil você controlar a doença só com mudança de estilo de vida, apesar de muitas pessoas conseguirem. A medicação entra como um tratamento que vai induzir uma perda de peso grande, principalmente por inibição de apetite, e se cria nesse momento uma janela para mudança. Então, imagina que um paciente tem 150 quilos. Quando esse paciente perde 20% de peso corporal, que é o que o Monjaro causa em média, ele vai baixar de 150 para 120 quilos. Se torna muito mais fácil que esse indivíduo seja ativo fisicamente, com 30 quilos a menos nas costas. Além disso, a medicação dá àquele paciente condições de seguir uma dieta, de se apegar pelo processo, se sentir bem no ambiente, como a academia, por exemplo, que grande parte das pessoas que sofrem com obesidade se sentem intimidados por esses ambientes. Então, é uma janela de oportunidade para causar mudança na vida daquela pessoa e conseguir imprimir essa mudança de estilo de vida que vai passar a sustentar os resultados a longo prazo.
Se isso não acontecer, se o paciente retomar, mantiver os velhos hábitos de antes da medicação, a tendência é reganhar o peso até voltar aonde ele estava quando ele começou a usar a medicação. Certo. E fala para nós, por exemplo, o paciente obeso, você acha que o Mounjaro ele vai tomar o lugar da cirurgia? Porque a gente sabe que ele demora um pouco mais do que você entrar na cirurgia e fazer ou não, ou é a mesma coisa? Olha, é uma pergunta muito difícil, isso é até uma discussão dentro da medicina também, mas eu acredito pessoalmente que as medicações têm condições de competir seriamente. De substituir. Exatamente. A cirurgia, ela vem como uma medida definitiva, apesar de que muitos pacientes acabam reganhando peso após a cirurgia também. Mas é uma medida que dura muito mais do que um tratamento com o Mounjaro, por exemplo, que quando o paciente suspende a medicação, ele tende a reganhar o peso se ele não mudar o estilo de vida, né? Mas a cirurgia, eu penso assim, a cirurgia, a pessoa tem que passar por essa cirurgia, ela vai ter que ficar hospitalizada, ela vai ter que tomar... como que fala para fazer a cirurgia? Vai ter que suplementar vitamina, tomar anestesia. Anestesia, né? Ela vai tomar anestesia, ela vai, quer dizer, perder sangue, enfim, aquele traumático todo de uma cirurgia, né? O pós-operatório é muito difícil, né? E o Mounjaro você toma em casa, você segue sua vida normal, você perde apetite ali, é uma maravilha, quer dizer, que eu acho, né, se precisasse no caso, óbvio que eu iria optar pelo Mounjaro. Agora, a cirurgia faz pelo SUS e o Mounjaro ainda não faz pelo SUS, né? E é um medicamento muito caro ainda, que não chegou ainda para as pessoas que precisam, muitas vezes que não têm essa condição financeira. Acredito que o nosso prefeito Abílio, ele está com a intenção de trazer isso para o SUS, ajudar de alguma forma para que isso chegue até as pessoas, que seria maravilhoso isso, né? Mas isso aí já é uma outra questão. A questão é válido? O que você acha? Você avaliza, no caso, quem quer tomar esse Mounjaro? A gente tem que avaliar as indicações, né? Então, é um tratamento para a obesidade. Então, a gente precisa... Só para a obesidade, no caso, a pessoa que está um pouquinho acima do peso, digamos 5 quilos acima do peso, você não indica, tipo assim, a pessoa quer tomar para perder só aqueles 5 quilos? Eu acredito que não faz sentido, tá? Desculpa, é um tratamento para diabetes e para obesidade. Mas para o paciente que tem um sobrepeso leve, não vai fazer muito sentido usar aquela medicação, principalmente pelo reganho de peso. E é um peso que não vai trazer grandes mudanças na vida daquele indivíduo, em paralelo que eu fiz, por exemplo, com um paciente de 150 quilos, que conseguiu baixar para 120. 5 quilos não vai permitir que aquela pessoa mude o estilo de vida dela para conseguir manter 5 quilos a menos. E com essa mudança de estilo de vida, ela conseguiria perder esses 5 quilos, é por isso que esses medicamentos não são indicados. Se for só usar o medicamento, em pouco tempo o paciente reganha até 75% do peso que foi perdido com a medicação. E também é importante ser dito que do peso perdido com o Mounjaro, 25% é de massa magra. Então, obviamente que tem coisa para a gente fazer para prevenir essa perda de massa magra, como exercício resistido, né? Ingesta de proteína adequada e aí fazendo um acompanhamento junto com o nutricionista. Mas aí nesses indivíduos acaba não fazendo muito sentido usar a medicação, principalmente com investimento tão caro assim. E por mais que você disse que no SUS é um medicamento muito caro para estar no SUS agora, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer pesquisas para identificar, né? Porque a parte mais cara da medicina ainda é disparada a parte hospitalar. Uma diária de UTI é caríssima para o governo municipal, federal, enfim. E se com o uso dessa medicação a gente conseguir prevenir tantos infartos, por exemplo, tantos AVCs, tantos dias de internação, por mais que seja um investimento alto, ele pode
resultar e culminar até numa economia. Justamente. E você fala justamente da prevenção, né, doutor? Você acha que a prevenção é tudo, né? Com certeza. Para não deixar chegar lá na frente. Exato. A obesidade, além de ser uma doença por si só, ela leva a outros desfechos Depressão, negativos. Né? Com certeza. Mas leva a outros desfechos negativos, infarto, AVC, e tudo isso a gente consegue prevenir tratando essa doença, né? Certo. E agora, doutora, acho que já ficou bem claro sobre isso, e aí eu gostaria de falar sobre a bike, né? O ciclismo, porque também está uma onda, todo mundo querendo andar de bike, porque emagrece também, perde peso, né? A pessoa que, ou então que quer manter, que ela tá ali, ela de repente, você vê a pessoa emagrece, perde peso muito rápido. Como que é? Você acha também que é super saudável, não é? Com certeza, com certeza. É um esporte aeróbio que é fundamental para a saúde cardiovascular de todo mundo. Tá? Hoje em dia está muito na moda fazer musculação, mas o aeróbio ele tem a sua importância e é um benefício que a musculação não consegue trazer. E o ciclismo traz. E é curioso que o ciclismo, que o pessoal que faz, eles fazem muitas horas de treino, né? Vai sair, vamos pedalar no sábado, vai lá e fica 3, 4 horas pedalando. Né? Exatamente. Que sai, gente, tem gente que sai daqui, vai até em Santo Antônio, que são 28 quilômetros, 30 quilômetros, pedalando. Eu fico indignada, porque assim, como assim? É muito longe, né? E isso aí, você vê perda de peso, você vê que a pessoa, disposição, né? A pessoa tem uma disposição incrível quando ela começa a pedalar. E é visivelmente isso. E agora eu gostaria de saber a sua opinião, qual que é melhor? Ou a pessoa pedala ou a pessoa corre? O que é melhor? Não tem como dizer o que é melhor, isso é muito individual. Eu acho que o esporte ideal para cada um é o esporte que a pessoa se identifica. Né? O esporte, ele não precisa, o exercício físico não precisa ser um fardo. Ele pode ser um momento de descontração, pode ser um momento de lazer. E o mais importante é que seja feito de forma regular, que consiga entrar na sua rotina, te trazendo o máximo de benefício possível. E se aquilo que for te trazer um momento de lazer for a corrida e não a bike, como é que eu vou dizer que a bike é melhor? Entendeu? A pessoa que tem que sentir isso, né? Exatamente, achar um esporte que se identifica, né? Se identifica, porque, por exemplo, a pessoa que não é muito chegada igual a mim, que eu não gosto, e então tem que procurar, né? Até uma yoga que é mais tranquilo, mas que a yoga também já vai para a pessoa que é centrada, eu não sou. Então não vai adiantar também, eu já procurei vários, ainda não encontrei até hoje. Vamos continuar procurando. Vamos continuar procurando, agora que a gente conhece um médico, de primeiro médico do esporte, mas eu tenho certeza que a hora que eu decidir do que eu vou fazer, com certeza eu vou procurar o Dr. Pedro para me orientar, para a gente fazer todos, até porque a pessoa que toma algum remédio, né, doutor, também já mais do que nunca, mais do que qualquer um precisa, né? Com certeza. Eu vou chamar o intervalo comercial agora e no próximo bloco eu gostaria de falar com o doutor se ele tem algum remédio assim que ele não orienta a pessoa, que ele não aprova para a pessoa tomar. Porque a gente sabe aqui, está na praça, alguns medicamentos, algumas coisas. Eu gostaria de saber essa opinião dele. Eu vou te aguardar daqui a pouquinho. Julho é o mês da energia solar na Sicredi Ouro Verde Mato Grosso. Financiamento em até 72 meses e a primeira parcela para até 120 dias. E tem mais, até 30% de desconto no seguro residencial e de placa solar. Além de até 20% de desconto no consórcio para a aquisição de energia solar. Fale com o parceiro Sicredi ou visite uma das agências da Sicredi Ouro Verde Mato Grosso e saiba mais. Sicredi é ter com quem contar. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento.
Aqualândia, cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Dá orgulho ver o tanto que o estado fez e faz. Estradas cortando o chão e levando vida pra frente. Pontes juntando ainda mais as pessoas e expandindo o crescimento. Hospital? Dá orgulho saber que ao invés de um, o governo faz 6 de uma vez. Orgulho também é educação. Saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Orgulho das contas em dia. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. E nem é trocadilho. Olha as obras da ferrovia aí. Dá gosto de ver as nossas famílias sendo cuidadas e ver que o estado é um exemplo para o Brasil. Hoje levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui? Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Olha só essa! Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Fala, meu amigo, liga na TVAL aí, tô aqui representando o nosso setor no Audiência Pública, mas liga rapidinho porque já vai começar. Já tô sintonizado, avisei até os amigos lá de Pedra Preta. A gente acompanha tudo até do quintal de casa. Filho, você tá assistindo aí também? Ih, amor, será que eu perdi? Não perdeu, não. A expansão do sinal da TVAL chega para 45 novos municípios. É o nosso trabalho indo longe para você ficar mais próximo do parlamento. Tem informação, tem cultura, tem programação ao vivo e muito mais. O que você vê nessa tela também se multiplica por outras, através dos nossos canais digitais. Olha aqui, vamos ver pelo YouTube. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Voltamos aqui e hoje o nosso convidado é o Dr. Pedro Rosário, ele que é médico do esporte. Eu deixei uma pergunta lá atrás, no outro bloco, para ele, porque a gente quer saber
de medicação, a medicação que não é legal, gente, porque tem muita medicação, muitas vezes, que a pessoa passa de boca em boca, principalmente a academia, que acaba comprando sem medicamento, sem atestado, receita médica, né? E isso não é legal. Eu gostaria de saber do Dr. Pedro o que ele acha disso, porque eu não estou falando de um medicamento específico, eu estou falando de vários. Ele vai falar para nós aqui sobre isso, né, doutor? Porque muitas vezes a pessoa vai na onda e vai comprando e não faz mal, né, muitas vezes. Perfeitamente. Se a gente está falando de medicamento, a gente precisa de algum profissional de saúde especializado por trás daquela prescrição, né? E infelizmente hoje em dia existem muitas medicações aí que a população acaba tendo acesso, muitas vezes de maneiras ilícitas, que podem ser muito perigosas. O próprio Mounjaro, antes de chegar no Brasil, tinha muita manipulação de Mounjaro, que é uma medicação que tem patente, né? Por que a concorrente do Mounjaro não faz uma medicação semelhante? Porque é proibido. E a gente tinha, inclusive, farmácias de manipulação fazendo essa medicação que é patenteada, isto é, cometendo atos ilícitos e vendendo para a população. Isso é extremamente perigoso, porque se é uma medicação ilícita, não tem uma fiscalização para conseguir identificar se aquela medicação está dentro dos conformes. Até na mesma sequência do Mounjaro, a retatrutida, que é uma medicação que ainda está em estudo, e a previsão é que talvez daqui a 5 anos chegue ao mercado, que é uma medicação inclusive que prevê resultados semelhantes à bariátrica, já tem gente comercializando. Já tem farmácia de manipulação fazendo a medicação. A gente nem sabe se é a medicação mesmo, né? Certo, porque se tem gente fazendo, é porque tem gente comprando, né? Exatamente. E isso é extremamente perigoso, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali dentro, né? Se é um ato ilícito, não tem fiscalização. E por que a gente vai arriscar a saúde dessa forma, principalmente agora que o Mounjaro já chegou e já é um tratamento bom, seguro, validado? Para que a gente vai se expor a uma medicação que a oficial a gente ainda nem sabe a respeito da segurança dela, a gente vai confiar numa fonte não oficial? Acho que é se arriscar demais. Demais. E até porque, né, a gente sabe que é um medicamento caro, esse Mounjaro, é caro, mas daqui a pouco ele vai ficar acessível. Se ele não vier por SUS, ele vai, porque tudo é assim. Você chega um aparelho eletrônico de última geração, de último tipo, o preço está muito alto. Daqui a pouco, daqui a um tempo, ele já fica bem mais em conta. Então, que seja uma coisa mais segura, né, doutor? Exato. Que a gente percebe que ainda mais falando de saúde, né? Não é um aparelho que você coloca ali na sua casa, algo que você vai consumir, que você vai ingerir. Isso aí vai fazer mal para a sua saúde. Exatamente. Né? E esse preço alto provavelmente vai durar enquanto durar a patente. No momento que a patente cair, vai entrar concorrência, outras marcas, outros laboratórios vão poder fabricar aquela medicação e aí com a concorrência o preço tende a cair mesmo. Tá, agora vamos falar um pouquinho de alimentação, que a gente não falou. Alimentação, o que é indicado mesmo? Por exemplo, por exemplo, que eu não faço exercício físico, a minha alimentação hoje em dia, eu estou procurando cada vez, já que eu não faço, eu tenho que me alimentar cada vez mais saudável. Principalmente quem malha, quem está na academia, aí sim que tem que ter uma super alimentação, né, doutor? Faz parte, né, alimentação saudável, porque hoje em dia eu acredito que o bem-estar, como eu disse lá no início, o bem-estar e o luxo não estão mais nas marcas, nas grifes, estão na qualidade de vida da pessoa, do jeito que ela vive, né? Do que ela consome. Por exemplo, a qualidade de vida que vem, é óbvio, com a alimentação, né? Com certeza. E essa alimentação saudável que dá um resultado bom também, né? Com certeza. Como médico do esporte, é impossível durante uma consulta a gente não falar da alimentação, porque está presente em absolutamente tudo. Se é um atleta que quer melhorar o desempenho, a gente tem que entender se ele está comendo o suficiente, né? Se ele está dando energia para o corpo dele.
se a gente está falando de um paciente com obesidade, a gente precisa orientar a qualidade dos alimentos. É claro, a gente não prescreve dieta igual ao nutricionista e está longe de fazer igual eles fazem. Mas a gente precisa incluir esse questionamento dentro da nossa consulta para entender como é que está a situação ali. Se está muito alarmante ou se o paciente tem uma alimentação condizente com os objetivos e a gente consegue focar em outra parte. Mas a medicina do esporte é uma especialidade que precisa conversar com muitas outras profissões também. O nutricionista é o melhor amigo, a gente sempre, o paciente vem, todo paciente tem indicação de um nutricionista, todo paciente se beneficiaria, mas quando é uma situação mais alarmante, a gente faz uma força a mais para o paciente procurar um nutricionista. Mas, assim como o nutricionista, o treinador, a gente tem que estar muito próximo, né? Até para entender o volume de treino, a sobrecarga, orientar o treinador se pode pegar mais pesado, se precisa segurar um pouco, se o paciente não está conseguindo se recuperar tão bem. Psicólogo, né? Porque eu acredito, com certeza. o obeso, como que ele vai deixar de comer da noite para o dia, mesmo com a medicação? Porque muitas vezes está ali, né? Ele tem que, ele às vezes come até com os olhos, digamos assim, né? Com certeza, e até no contexto de lesões também. O fisioterapeuta está muito presente no dia a dia do médico do esporte. Lá na residência onde eu me especializei, a gente atendia nos ambulatórios com o fisioterapeuta presente na sala, fazia exame físico junto com a gente e muitas vezes diagnosticavam antes da gente, os caras. Olha só, Eles então são tudo bons. casado, né? Um profissional com o outro. É uma troca também, né? Entre Exato. vocês, que deve ser, que isso é maravilhoso. Ninguém está sozinho, né? Cada um faz a sua parte, mas vendo cada um o seu, sem um ultrapassar na parte do outro, Perfeito. né? A ideia é a centralização do cuidado mesmo. Certo. E vamos voltar um pouquinho lá nos exercícios também, que ficou lá atrás, a gente estava falando muito disso. A pessoa, no caso, é o mínimo de exercício que ela tem que fazer? A OMS, ela preconiza qual que é o mínimo de exercício que os indivíduos têm que fazer para ser saudáveis. Para ser saudável. Isso. E a gente tem 150 minutos de exercício aeróbio moderado ou 75 minutos de exercício aeróbio intenso por semana, mais 2 sessões de exercício de força, mais 2 sessões de flexibilidade. Então, se a pessoa faz só musculação, ela não está atingindo o mínimo que ela precisa fazer. Ou se ela faz só corrida, ela também não está atingindo o mínimo. A gente precisa de fortalecimento para manutenção da massa muscular, até produzir mais massa muscular e ter autonomia no futuro. A gente também precisa do exercício aeróbio para a saúde cardiovascular também. Certo. Então, não é interessante a pessoa, por exemplo, ela só fazer corrida? Se a pessoa quer fazer só corrida, o interessante é ela fazer também a musculação, no caso? Com certeza precisa fazer, tá? Só que não precisa ser aquela musculação voltada para um resultado estético, porque existe a qualidade do treino, existe intensidade. Você não precisa fazer um treino extremamente longo, volumoso, desgastante para ser saudável. Se o seu objetivo é ser saudável, ter manutenção de massa muscular e manter a sua autonomia, você não precisa fazer aquele treino de fisiculturista, por exemplo, mas não pode deixar de fazer musculação. Certo. Então, não pode deixar de fazer exercício físico. Perfeito. Hoje, a qualidade de vida, ele está agregado, acredito eu, que seja na alimentação e no exercício físico, seja qual for que a pessoa escolha, não é isso? Perfeito. E independente também, eu acredito, da idade da pessoa. Só que, claro que a pessoa idosa, ela não vai fazer igual o de 20 anos, né? Vai pegar mais leve, tudo isso entra tudo na qualidade de vida. Com certeza. Né? Que a gente também, o caminhar, o bike, e que escolha, a pessoa tem que fazer uma escolha. Eu vou, como eu disse, né? Ainda vou fazer a minha, doutor, porque até hoje eu não consegui fazer. Sair do sedentarismo, né? Que não é bom para a saúde, né? De maneira nenhuma, tem que fazer, tá? Você comentou do paciente idoso, por incrível que pareça, as recomendações são semelhantes ao paciente adulto, tá? Mas em números de sessões. É claro que a intensidade que aquele paciente vai tolerar
Isso é dever do profissional de educação física de dizer, entender as limitações daquele indivíduo. As orientações elas estão sempre atreladas ao máximo tolerável para aquele indivíduo. Por exemplo, a gente coloca percentual de repetição máxima de determinado movimento, entendeu? Então, a gente leva em consideração a capacidade do indivíduo na hora da prescrição de um treinamento, por exemplo. Só que a criança, ela já tem necessidade de exercício físico muito maiores do que adultos e idosos. A recomendação para a criança de exercício aeróbio é 1 hora de exercício aeróbio vigoroso por dia. Olha, todos mas os assim, dias. criança, você fala em que faixa? Até 12 anos. Até 12 anos? Isso. E ela queima caloria já normalmente, ainda precisa mais? Precisa demais, precisa demais. Olha. Essa fase da infância e da adolescência, se a gente não prestar atenção, se o indivíduo acabar sofrendo por obesidade nessa fase da vida, pode ser muito mais difícil reverter futuramente. Então, criança tem que brincar. Certo. Tem que queimar ficar caloria, com tem que certeza. pular, não é ficar só em computador, em joguinhos, em filminhos, né? Ela tem que extravasar isso. Com certeza, isso até é uma preocupação gigantesca, porque a gente vê o exercício físico como uma baita fonte de queima de calorias, só que ela não é nem de longe a única. O metabolismo basal também queima muito, mas o gasto energético não relacionado ao exercício também é muito importante, que são atividades do dia a dia, você levantar para ir pegar alguma coisa na geladeira, ir beber água, ir no banheiro, se mexer, andar para lá e para cá, tudo isso... Queima caloria. Queima caloria. Não subir é considerado... escada, minha casa tem muita escada, eu subo escada, por isso que talvez eu não sinta nessa necessidade, porque minha casa tem muita escadaria, eu subo e desço, toda hora isso. Então, já estou queimando calorias, né? Essa é a diferença entre exercício físico e atividade física. O exercício físico é algo planejado, voltado para fazer exercício. Então, vou a uma sessão de academia, vou fazer uma sessão de corrida, vou jogar tênis. A atividade física é aquela atividade mesmo, não necessariamente com fins de saúde. É você subir a escada quando você chega no seu apartamento. Quando a gente fala daqueles 150 minutos de exercício moderado, por exemplo, não está incluída a atividade física no meio. Tem que ser, além da atividade física, você ainda tem que fazer aquelas sessões. Porém, isso não exclui o benefício que uma atividade física traz para o dia a dia. Se o indivíduo está exposto a uma profissão que envolve muita movimentação, sem dúvida isso está causando benefício para ele também. Certo. Doutor Pedro, eu queria a sua opinião, agora que a gente já está terminando o programa aqui, sobre a internet, porque nas redes sociais a gente vê muita coisa. E o que você aconselha a pessoa quando fala alguma coisa de exercício, de tudo? O que você aconselha quando ela está vendo ali, se é verdade ou se não é? Olha, esse é um assunto muito delicado, né? De fato, a internet deu acesso a população a informação, né? E infelizmente acaba tendo informação de qualidade questionável. Mas o mais importante nesse contexto é ter um profissional confiável para poder escutar. E uma dica que eu posso dar é a gente não acreditar em extremismos, tá? Não existe nenhum exercício que pode... Milagroso, que vai salvar um estilo de vida ruim. Não existe nenhum alimento que vai deixar uma dieta ruim boa e nenhum alimento que vai transformar uma dieta boa em uma dieta ruim. Tudo que é extremo provavelmente é mentira. Certo. Tá? Você pode ter acesso a alimentos mais calóricos desde que a quantidade e a frequência seja controlada, entendeu? Então, essa é a dica principal. Dificilmente alguma notícia nova, alguma descoberta nova com relação a isso vai ter um impacto muito grande nas nossas vidas. Certo. E procurar também, né, gente? Tem aí informação, tem o Instagram, tem procurar ali, ver se é verdade, vai lá no Instagram, vamos supor, do Dr. Pedro, né? O Dr. Pedro tem o Instagram dele, vai lá explicando as coisas, de repente tem um telefone, marca uma consulta, já para tirar as dúvidas. Não é tudo que está lá na internet, na rede
rede social que é verdadeiro, né, doutor Pedro? Perfeito. E qual que é o seu Instagram? Porque a pessoa, se tiver algum interesse em saber, em procurar tirar essas dúvidas, né, procurar o senhor. Perfeito. Meu Instagram é @drpedrorosário, Dr. Pedro Rosário. E no WhatsApp é DDD 11 97818 6060. Tá ok. E olha, gente, foi muito proveitoso, nós estamos chegando no final, foi muito proveitoso a conversa com o Dr. Pedro Rosário aqui, que tirou todas essas dúvidas para nós, que ele é médico do esporte, né? E que tem muita bagagem e que você quiser mais, você pode ir lá no Instagram dele e depois também tirar essas dúvidas todas com ele lá pessoalmente. Eu quero te agradecer imensamente sua presença aqui, Pedro. Pedrinho, né, que é uma pessoa que eu conheço desde pequeno, menino, hoje é um médico, um baita do médico aí que já está aqui tirando todas essas dúvidas para nós. Eu quero te agradecer imensamente sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o espaço e pelo convite também, tá? Tá bom, seja sempre bem-vindo, que esse espaço está sempre aberto para você. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui no programa, lembrando você que é os sábados às 18 horas e domingo às 17 horas aqui na TV Mato Grosso, canal 27. E eu te espero também no canal do YouTube. Até lá!